Por mais de 2 séculos acreditamos conhecer todos os segredos da Pedra de Roseta, até que a inteligência artificial descobriu algo que mudou tudo. Um código oculto, gravado há mais de 2000 anos. Uma mensagem que talvez não tenha sido feita para os antigos egípcios, mas sim para nós. Prepare-se para mergulhar em um dos maiores enigmas da história e talvez descobrir o que nunca deveríamos ter decifrado. Você está no mundo restrito, onde as curiosidades ultrapassam os limites da lógica. Inscreva-se, ative o sininho e venha comigo nesta jornada pelo desconhecido. O que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você entende o passado e o futuro da humanidade. O enigma escondido. Em nível microscópico, muito além do que o olho humano pode perceber, o scanner de IA começou a detectar anomalias, pequenas marcas na superfície da pedra, padrões invisíveis a qualquer exame tradicional. No início, a equipe as descartou como marcas de ferramentas, talvez erosão de séculos de manuseio ou danos de sua turbulenta jornada através de continentes. Exceto que essas não eram arranhões aleatórios. Elas formavam símbolos deliberados, intencionais, organizados, e não correspondiam a nenhum sistema de escrita egípcio conhecido, nem os hieróglifos que adornavam as paredes dos templos, nem o demótico usado pelos mercadores em transações cotidianas, nem mesmo o grego imposto pelos governantes ptolomaicos a seus súditos. A descoberta não dizia respeito apenas à linguagem, ela reescrevia o próprio propósito da pedra. Tudo o que pensávamos compreender sobre esse antigo decreto, sua criação, seu significado, seu papel na história, de repente ficou em terreno instável. Porque, pela primeira vez desde 196 a.C., a Pedra de Roseta voltou a falar. E o que ela disse abalou cada egiptólogo até o âmago. Para entender o que torna essa descoberta tão extraordinária, precisamos voltar ao ponto em que tudo começou. 15 de julho de 1799, a pequena cidade egípcia de Roseta, conhecida em árabe como Rashid, repousa pacificamente onde o Nilo encontra o Mediterrâneo. Soldados franceses, parte da ambiciosa campanha de Napoleão para controlar o Egito, estão ampliando um antigo forte otomano, Fort Julien. Enquanto escavam os escombros próximos à fundação, o tenente Pierre-François Bouchard nota algo incomum. Uma grande laje de pedra escura, coberta de estranhas inscrições, parcialmente enterrada entre os destroços. A maioria dos soldados teria ignorado, mas Bouchard reconhece letras gregas entre as marcas e percebe que pode ser algo importante. Ele ordena que seus homens a retirem com cuidado. O que emerge é um monumento ao mesmo tempo comum e extraordinariamente profundo. Com 1,12 metro de altura e pesando quase 2 toneladas, a pedra está coberta de texto, 3 escritas distintas gravadas em sua superfície desgastada. No topo, hieróglifos egípcios antigos marcham em fileiras elegantes. Na parte do meio, o demótico cursivo flui como caligrafia congelada em pedra. Na base, o grego clássico oferece um ponto de ancoragem mais familiar. Durante séculos, acreditou-se que fosse feita de basalto negro, escurecida por camadas de cera aplicadas por curadores anteriores para realçar as inscrições, e giz esfregado nos sulcos para facilitar a leitura. A pedra carregava as marcas de sua própria arqueologia, camadas de intervenção humana obscurecendo sua verdadeira natureza. Somente após uma limpeza meticulosa em 1999, sua autenticidade foi revelada. Não basalto negro, mas granodiorito cinza-rosado, uma rocha cristalina extraída de Assuan, centenas de quilômetros ao sul. Quando limpa, cintilava com sutis depósitos minerais. Uma fina veia rosada corria diagonalmente através de sua superfície, uma cicatriz no tempo. Mas suas características físicas, por mais notáveis que fossem, empalideciam diante de seu significado intelectual. Essa não era apenas uma pedra, era uma ponte linguística através dos milênios, um código que libertaria a voz de uma civilização após 14 séculos de silêncio. O mesmo decreto repetido 3 vezes, 3 línguas, 3 públicos, uma mensagem, uma pedra feita para unificar um império e agora revelando segredos que poderiam dividir a própria história. Reino Ptolomaico. Para entender o que a Pedra de Roseta diz em sua superfície, precisamos nos transportar para o ano 196 a.C. O Egito já não é o Egito dos grandes faraós. As pirâmides já são antigas, têm mais de 2000 anos. O esplendor do novo império desapareceu na memória. Este é o Egito Ptolomaico,
uma dinastia grega governando sobre terras egípcias. O legado de Ptolemeu, o general de Alexandre, o Grande, que tomou o país após a morte de seu líder. É um mundo híbrido, onde governantes gregos adotam práticas religiosas egípcias para legitimar seu poder, onde os templos funcionam como instrumentos políticos e onde um menino de 12 anos ocupa um trono precário. Seu nome é Ptolemeu Quintus Epifânio. Ele herdou o caos. Seu pai foi assassinado, sua mãe envenenada. Regentes disputavam o controle de sua regência enquanto o Alto Egito se rebelava e exércitos estrangeiros ameaçavam as fronteiras. Os sacerdotes, antigos guardiões da autoridade divina, detinham um poder que rivalizava com o do rei. O jovem faraó precisava de aliados, os sacerdotes precisavam de recursos, e assim um acordo foi selado. Em Mênfis, a antiga capital onde reis eram coroados há 3 milênios, sacerdotes se reuniram para um sínodo. Ali, redigiram um decreto que uniria monarquia e sacerdócio em interesses mútuos. O texto da pedra lista as virtudes de Ptolemeu. Como ele honrou os deuses, reduziu impostos, concedeu presentes aos templos, libertou prisioneiros e perdoou dívidas. Em troca, os sacerdotes proclamaram sua divindade, prometeram orações em cada templo e ordenaram que seu aniversário fosse celebrado como um feriado em todo o Egito. Mas promessas escritas em papiro se apagam, palavras ditas são esquecidas, a pedra perdura. O decreto ordenava que cópias fossem feitas em pedra e colocadas em todos os grandes templos do Egito. Cada cópia deveria carregar a mesma mensagem em 3 escritas: hieroglífica para os deuses e os mistérios sagrados, demótica para o povo comum que realizava negócios diários, grega para a classe dominante que controlava a administração e a lei. Escribas começaram a trabalhar. Cinzéis ressoaram contra a pedra em oficinas por todo o reino. Mensageiros se prepararam para transportar as pesadas lajes dos templos do Delta até Aswan. Uma dessas cópias era a Pedra de Roseta. Ela nunca foi feita para ser especial, apenas uma entre muitas duplicatas carregando uma mensagem administrativa, um decreto real sobre isenções de impostos e privilégios sacerdotais, um documento burocrático esculpido em pedra. Mas essa duplicata sem importância acabaria se tornando a pedra mais famosa da história humana. Seus 3 sistemas de escrita formaram a ponte que romperia 14 séculos de silêncio e permitiria que estudiosos ouvissem o Egito Antigo falar novamente. Mas a mensagem esculpida em sua face era apenas metade da história. O que a inteligência artificial encontrou abaixo dela era o restante. Voltemos àquele dia de julho em 1799, em Fort Julian. O tenente Bouchard encara a pedra que acaba de descobrir. Ele não compreende totalmente o que encontrou, mas sabe que é importante o suficiente para reportar aos seus superiores. A pedra é cuidadosamente transportada para o Instituto do Egito, no Cairo, onde os estudiosos da Comissão de Ciências e Artes, a elite intelectual trazida por Napoleão para estudar as antiguidades egípcias, reconhecem imediatamente seu potencial. Esses não eram apenas soldados em campanha militar, era uma expedição científica. Napoleão sonhava com conquista, sim, mas também com iluminação. Seus estudiosos mediram pirâmides, desenharam templos, coletaram artefatos e se apressaram em documentar uma civilização antes que os britânicos chegassem. Porque França e Grã-Bretanha não lutavam apenas pelo controle estratégico do Egito. Elas competiam por seus tesouros intelectuais. Os estudiosos franceses fizeram cópias imediatas da Pedra de Roseta. Desenhos detalhados, reproduções à mão, até impressões feitas pressionando a pedra em papel embebido em tinta. Essas cópias começaram a circular nos círculos acadêmicos da Europa antes mesmo que o original deixasse o solo egípcio. Mas a campanha de Napoleão estava fracassando. Em 1801, as forças britânicas derrotaram o exército francês. Os termos da rendição incluíam uma cláusula devastadora. Todas as antiguidades egípcias coletadas pelos estudiosos franceses seriam entregues à Grã-Bretanha. Os cientistas franceses protestaram, ameaçaram destruir suas coleções em vez de entregá-las.
ecos da tragédia da Biblioteca de Alexandria pairavam sobre as negociações. O general britânico John Healy Hutchinson manteve-se firme. Relatos diferem quanto à transferência da pedra. Alguns dizem que os franceses tentaram contrabandeá-la à noite para enviá-la à França, mas foram pegos no porto de Alexandria. Outros afirmam que soldados britânicos simplesmente a confiscaram sob escolta armada. Ambas as histórias podem conter partes da verdade. A névoa da guerra obscurece a história tanto quanto o tempo. O certo é que a pedra, esculpida com palavras de paz e cooperação diplomática, se tornou um prêmio de guerra, conquistada pela força. Em fevereiro de 1802, a Pedra de Roseta chegou a Portsmouth, a bordo do navio HMS L'Egyptian. Em julho, foi instalada no Museu Britânico, onde multidões se reuniram para ver a misteriosa laje que prometia desvendar os segredos do Egito. Um artefato nascido da diplomacia, sequestrado pela violência, agora exibido como troféu de império. Quando a Pedra de Roseta chegou à Inglaterra em 1802, os estudiosos acreditavam que a Era dos Segredos estava terminando. Eles não faziam ideia de que ela estava apenas começando. Decifrando o silêncio dos deuses. Por 1400 anos, a voz do Egito permaneceu trancada no tempo. A última inscrição hieroglífica datável foi gravada em 394 d.C., no Templo de Ísis, na ilha de Filas. Depois disso, silêncio. Os templos fecharam. Os sacerdotes desapareceram. O cristianismo e, mais tarde, o islamismo se espalharam pelo Egito, trazendo novas línguas, novas escritas e novas visões de mundo. O copta, descendente direto do antigo egípcio, sobreviveu apenas como língua litúrgica. Na Idade Média, estudiosos europeus que viam inscrições hieroglíficas já não sabiam o que estavam lendo. Podiam apenas especular. Um estudioso greco-egípcio chamado Orápolo, no século V, escreveu um tratado afirmando que os hieróglifos eram puramente simbólicos, que um falcão significava rapidez, um crocodilo, o mal, cada imagem representando um conceito alegórico. Por séculos, europeus acreditaram nisso. No século XVII, Athanasius Kircher produziu interpretações místicas e elaboradas, vendo nos hieróglifos mistérios divinos e sabedorias esotéricas codificadas. Eles estavam todos errados. A Pedra de Roseta mudou tudo, porque ela forneceu o que os estudiosos precisavam desesperadamente: um espelho linguístico, 3 versões do mesmo texto, e uma delas, o grego, era legível. Se conseguissem associar palavras gregas a símbolos egípcios, poderiam quebrar o código. O processo começou quase imediatamente. Em 1803, Antoine Isaac Silvestre de Sacy e Johann David Ockerblad identificaram nomes próprios no texto demótico: Ptolemaeus, Arsinoi, Berenique. Eles provaram que parte da escrita egípcia era fonética, representando sons e não apenas ideias. Mas o progresso logo estagnou. O demótico era cursivo, fluido, difícil de ler sem saber onde uma palavra terminava e outra começava. Os hieróglifos pareciam ainda mais impenetráveis. Centenas de sinais distintos, alguns claramente pictóricos, mas com relações confusas em comparação ao texto grego. Décadas se passaram. Estudiosos em toda a Europa trabalharam independentemente, trocando descobertas por cartas e publicações, construindo sobre os acertos uns dos outros e aprendendo com seus erros. Era uma corrida de revezamento através do tempo. Cada geração passava a tocha à seguinte, levando a humanidade um passo mais perto da compreensão. Cada pesquisador acrescentava peças a um quebra-cabeça impossível. A pedra havia mostrado como abordar o Egito, mas para decifrá-lo completamente, seria preciso gênio, e o gênio estava chegando. Mas se a pedra revelou como ler o Egito, a IA moderna revelaria como o Egito pensava. E tudo começou com 2 homens, separados pelo Canal da Mancha, mas unidos pela obsessão. Thomas Young, um polímata britânico, médico, físico e linguista. Um homem que fazia descobertas sobre a natureza ondulatória da luz pela manhã e tentava decifrar línguas mortas à noite. E Jean-François Champollion, um prodígio francês que dominou uma dúzia de idiomas ainda na adolescência, incluindo o copta, o descendente direto do egípcio antigo. Um homem que sonhava com hieróglifos e vivia com um único propósito: fazer o Egito falar novamente. Young fez o primeiro avanço decisivo em 1814. Ele percebeu que certos símbolos hieroglíficos apareciam dentro de molduras ovais, chamadas cartuchos. Ele deduziu que esses cartuchos poderiam conter nomes reais.
Comparando-os ao texto grego, identificou o nome Ptolemaios, provando que os hieróglifos podiam representar sons, não apenas conceitos, mas Young acreditava que essa qualidade fonética se aplicava apenas a nomes estrangeiros, gregos ou romanos, que não podiam ser representados pelos ideogramas egípcios tradicionais. Ele pensava que o resto permanecia puramente pictográfico. Champollion foi além. Em 14 de setembro de 1822, ele recebeu cópias de inscrições de outros monumentos egípcios, incluindo obeliscos, que continham textos hieroglíficos e gregos. Ele começou a compará-los obsessivamente com a Pedra de Roseta. Um cartucho em especial se repetia com frequência, e não continha um nome grego. Dizia Hamezu, Ramsés, um nome egípcio, um faraó antigo. A revelação atingiu Champollion como um raio. Se nomes egípcios também usavam símbolos fonéticos, então todos os hieróglifos poderiam combinar sons e significados. O sistema não era ou um ou outro, era ambos. Champollion correu até o escritório do irmão e gritou: "Je tiens l'affaire!" Eu consegui. Antes de desmaiar de exaustão e euforia, ficou acamado por 5 dias. Quando se recuperou, começou o verdadeiro trabalho. Nos meses e anos seguintes, Champollion decifrou o sistema. Os hieróglifos usavam sons fonéticos, ideogramas e determinativos semânticos ao mesmo tempo. Um mesmo símbolo podia representar um som em um contexto e um conceito em outro. A língua era complexa e bela, e agora, finalmente, legível. O método de Champollion foi revolucionário. Ele criou tabelas comparativas, relacionando hieróglifos a palavras coptas que já conhecia. Identificou complementos fonéticos, símbolos que esclareciam a pronúncia. Descobriu que alguns hieróglifos funcionavam como determinativos silenciosos, indicando a categoria da palavra, pessoa, lugar ou ideia abstrata. O sistema era camadas sobre camadas, elegante em sua sofisticação. Sua primeira tradução completa veio em 1824, com a publicação de Précis du système hiéroglyphique. O mundo acadêmico ficou em choque. Em poucos anos, estudiosos puderam ler inscrições funerárias gravadas 3 milênios antes, compreender decretos reais, textos religiosos, poemas de amor, tratados médicos e registros administrativos. Uma civilização inteira, antes selada pelo tempo, se abriu como um livro reaberto após o esquecimento. Onde antes os estudiosos viam imagens de pássaros e cobras, agora viam histórias, vidas, orações, dinastias. As paredes dos templos começaram a falar. As inscrições dos túmulos revelaram seus segredos. Uma civilização congelada por 1400 anos ganhou vida novamente. Champollion havia devolvido ao Egito sua voz. Mas é aqui que nossa história dá uma virada moderna, porque as IAs de hoje não apenas traduzem, elas interpretam padrões, detectam variações invisíveis ao olho humano e processam informações em escalas e resoluções que os estudiosos do século XIX jamais poderiam imaginar. E quando essas inteligências artificiais foram direcionadas à Pedra de Roseta, em 2023, elas descobriram algo que Champollion jamais poderia ter visto. Algo que sugere que a IA fez com sua descoberta o que ele fez com Orápolo, derrubou-a completamente, porque o que a IA encontrou não foi escrito para reis nem deuses, foi escrito para nós. O código escondido da Pedra de Roseta. A tecnologia envolvida é por si só extraordinária. A imagem hiperespectral captura luz em comprimentos de onda invisíveis à visão humana. A microtopografia tridimensional mapeia variações na superfície em escala nanométrica. E algoritmos de aprendizado de máquina, treinados com milhares de textos antigos, detectam padrões conectados entre séculos e culturas. A equipe de pesquisa do Museu Britânico não estava procurando mensagens ocultas. Eles estavam criando um arquivo digital completo, uma forma de estudar a pedra sem causar danos ao artefato original. O scanner de IA percorreu sua superfície milímetro por milímetro, documentando cada arranhão, cada grão desgastado, cada detalhe microscópico, e foi então que as anomalias apareceram. Sob as inscrições visíveis, a IA detectou microgravações, pequenas depressões tão rasas que não projetam sombra sob luz normal, invisíveis até mesmo sob ampliação, a menos que se soubesse exatamente onde procurar. No início, os pesquisadores acharam que fossem marcas de ferramentas antigas, mas o software de reconhecimento de padrões da IA sinalizou algo incomum. Essas marcas não eram aleatórias.
Formavam sequências geométricas, intervalos repetidos, padrões não linguísticos que se mantinham consistentes em várias seções da pedra. Essas configurações não se alinhavam com as técnicas conhecidas de entalhe ptolomaico. Pelo contrário, lembravam algo estranhamente moderno. Intervalos binários, padrões de ligado e desligado, informação estruturada e codificada. O que torna essa descoberta ainda mais perturbadora é o nível de precisão envolvido. As microgravações mantêm proporções de profundidade consistentes. Algumas medem exatamente 0,03 milímetro, outras 0,06 milímetro. O espaçamento entre as marcas segue progressões matemáticas. Em certas áreas, os intervalos correspondem a sequências de números primos, em outras, a ciclos lunares, cálculos que não seriam formalmente documentados na matemática ocidental por mais de 15 séculos. A equipe executou múltiplos protocolos de verificação. Diferentes tecnologias de escaneamento confirmaram os mesmos padrões. Análises estatísticas descartaram o acaso. As sequências eram muito uniformes, muito deliberadas para serem produto de erosão ou marcas aleatórias de ferramentas. Então surgiram as teorias. Talvez fosse uma forma antiga de criptografia, um método dos sacerdotes para codificar fórmulas sagradas, acessíveis apenas a iniciados. Ou talvez representasse um calendário celestial, com intervalos marcando eventos astronômicos. Alguns sugeriram que poderiam ser adições feitas séculos depois, quando escribas cristãos ou islâmicos tentaram ocultar conhecimento proibido. Mas uma possibilidade em particular gelou a comunidade acadêmica. E se a Pedra de Roseta não fosse apenas uma chave de tradução, mas uma fechadura? E se sacerdotes egípcios, vendo seu mundo ruir sob domínio estrangeiro, tivessem embutido uma mensagem que só poderia ser compreendida por uma civilização avançada o suficiente para olhar além da superfície, um dispositivo de segurança, um aviso, uma comunicação através do tempo destinada não aos seus contemporâneos, mas a nós? O processo de revisão por pares ainda continua. As análises adicionais prosseguem com cautela e método, mas os relatórios preliminares de IA descrevem sequências intencionais com probabilidade praticamente nula de ocorrência natural. Parece que a Pedra de Roseta ainda não terminou de revelar seus segredos. Vamos dar um passo atrás e considerar o que isso significaria, se for confirmado. Poderiam os antigos egípcios ter desenvolvido sistemas simbólicos estruturados que antecipavam a lógica binária? A história nos mostra que eles dominavam matemática em níveis altamente sofisticados. Calculavam o P, mapeavam a Terra com geometria precisa e alinhavam pirâmides a coordenadas celestes com precisão que desafia até equipamentos modernos. As pirâmides de Gizé se alinham com o cinturão de Órion. O templo de Karnak segue os movimentos do Sol com precisão arquitetônica. O zodíaco de Dendera mapeia constelações com um conhecimento astronômico que exigiu séculos de observação. A proporção áurea aparece nas proporções dos templos, repetida com consistência matemática. Seriam coincidências ou evidências de uma consciência informacional que mal começamos a compreender? Os estudiosos modernos estão reconsiderando o que significa inteligência, não como tecnologia, mas como informação. O Egito Antigo nunca desenvolveu a roda para transporte, nunca ultrapassou as ferramentas de bronze, mas dominava algo mais duradouro, a codificação do conhecimento, informações embutidas em arquitetura, arte e talvez até mesmo em artefatos como a Pedra de Roseta, projetadas para sobreviver milênios e falar com quem evoluísse o bastante para escutar. Se essa camada codificada for real, isso significaria que os antigos sacerdotes compreendiam princípios de teoria da informação, a base matemática da ciência da computação, mais de 2000 anos antes de Claude Shannon formalizá-la em 1948. Isso sugeriria que eles entendiam compressão de dados, redundância e até códigos de correção de erro, criados para preservar significado através de eras inteiras. Pesquisadores já começaram a examinar outros artefatos egípcios com o mesmo tipo de análise por IA. Os primeiros escaneamentos da paleta de Narmer, dos textos das pirâmides e das inscrições de Karnak indicam padrões microscópicos semelhantes. Se essas descobertas se confirmarem, não estamos diante de uma anomalia isolada, mas de uma arquitetura de informação sistemática embutida em toda a alta cultura egípcia.
As implicações filosóficas são assombrosas. Será que a civilização egípcia se desenvolveu ao longo de uma trajetória tecnológica totalmente diferente da que imaginamos? Uma que priorizava a persistência da informação em vez da inovação mecânica? Uma cultura que construiu pensamento em pedra em vez de construir máquinas de pensar? A Pedra de Roseta abriu as portas para compreendermos o Egito Antigo. Mas e se, no fim das contas, ela nunca tivesse sido feita para ensinar sobre o passado, e sim para alertar sobre o nosso futuro? Silêncio não é o mesmo que ausência de voz. E se essa pedra ainda não terminou de falar, será que estaremos prontos para ouvir? Se você ficou até aqui, deixe um like e comente. Eu ouvi o que ela quis dizer. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e a manter o mundo restrito vivo para continuar explorando os mistérios que o tempo tentou esconder. Até o próximo segredo. E lembre-se, há coisas que o mundo nunca quis que você soubesse.